Olá! Começando a nossa live aqui com o tema Você não é livre de, mas está livre para. E eu vou ter esse bate-papo interessante com a minha colega terapeuta, Solange. A Solange, vou passar a ficha técnica da Solange aqui para vocês ir se familiarizando com ela até que ela chegue. A Solange Castro, ela é graduada em filosofia, arte-terapia, terapias holísticas, psicoterapia, coach PNL humanizada, inteligência emocional e pós-graduada em logoterapia existencial. Solange, quando estiver por aqui, me avisa. Sejam todas bem-vindas. Espero que vocês gostem dessa live. Olá, Gigi querida. Olá, Kênia. Obrigada por estarem aqui. Espero que vocês curtam bastante e que compartilhem também as ideias de vocês. Vamos trocar ideias aqui hoje. Do que a gente é livre, do que a gente não está livre de, mas o que a gente é livre para. Né? Nós somos livres, nós não estamos livres de muitas coisas. Porém, somos livres para muitas coisas. Inclusive, para decidirmos, a Solange já está aqui, o que fazer quando determinados acontecimentos acontecem com a gente, né? Determinadas situações acontecem com a gente. A gente não é livre de nada. Mas nós somos livres para decidirmos como agir, o que fazer, até o que falar. Isso é muito importante também. Solange, posso te chamar, meu amor? Deixa eu ver aqui. Ai, meu grupo maravilhoso, Afro-ID, obrigada por vocês estarem aqui. Deixa eu chamar aqui a Solange. Ai, tudo bem, Solange? Boa noite, querida. Boa noite. Boa Bem-vinda, noite boa noite. aqui. Boa tarde aí no Brasil. Bom dia para meus amigos que estão na Austrália. Então a gente está aí, né? Fazer um trabalho online tem isso. A gente tem pessoas de todos os lugares, todos os horários. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Estar aqui com vocês. É muito importante, eu esqueci de fazer essa entrada, de dizer boa tarde para o pessoal que está no Brasil, boa noite e boa tarde aqui também. Bom dia para Sim, quem está de dia, boa noite para quem está de noite. E é um prazer imenso, Solange, ter você e todos vocês aqui. Dizer que eu fico muito lisonjeada em poder te ouvir também, né? Em poder ter a sua participação, que isso é de grande importância, seu trabalho é de grande importância, não só para mim, mas como para todo mundo. Hoje o terapeuta é extremamente necessário, principalmente depois do pós-pandêmico, né? Se tornou cada vez mais necessário ter um profissional para orientar, para nos aconselhar, para nos ajudar. Basicamente isso que o terapeuta faz e muito mais, né? E esse tema que você escolheu é maravilhoso, Solange. Muito obrigada por sua ideia maravilhosa de nós não estamos livres de, mas somos livres para. Eu vou passar um pouco a palavra para ti, depois a gente troca e assim vamos. Sim, a gente vai dialogando, né? A gente não preparou nada, porque a gente queria exatamente isso, um bate-papo, Isso. né? Livre, né, sobre o seu trabalho, sobre o meu trabalho, porque o seu trabalho também é fantástico, que você fala de uma doença que cada vez cresce mais, né, e você traz muitas informações que os médicos não passam, né, que é sobre a diabetes tipo 2. Então, os meus amigos que estão assistindo, que ainda não conhecem a Juliana, procurem o trabalho dela, porque é fantástico. Quanto mais informação, melhor, né, Ju? Claro, Porque as pessoas, assim como eu vou falar um pouco sobre os preconceitos com relação à terapia, existem também os prejuízos com relação à diabetes, muito. né? Então, como as pessoas já estão com o pensamento quadradinho, ou elas não cuidam, porque elas têm uma imagem totalmente equivocada da doença, né? Ou elas acham que estão imunes, por isso eu escolhi o tema Não estamos livres de, mas somos livres para, né? Porque a terapia, durante muito tempo, você deve lembrar disso, ela teve muitos preconceitos, né? Primeiro, ela é entendida como um tratamento para pessoas que têm problemas mentais, né? Vai para o terapeuta, para o psicólogo, psiquiatra, quem é louco, né? Verdade. A gente pode até fazer uma live para falar o que é loucura, né? Porque aí a gente tem que discutir também o que é normal. Porque, na verdade, as Exatamente. pessoas colocam como louco tudo aquilo que não se enquadra no mudinho dela, né? Então, é louco, vai fazer terapia.
né? E as pessoas sempre entenderam dessa forma, terapia para louco. Depois, né, com todas essa falta de atenção às questões mentais, a gente vem num processo grande de depressão e estresse. Aí veio também essa confusão de pensamentos que as pessoas falam que depressão é coisa para quem não tem Deus no coração, depressão é coisa para gente fraca, depressão é falta do que fazer, né? Pega um tanque de roupa que você cura a depressão, né? Pagar terapeuta para bater papo eu faço com meus amigos, né? Então as pessoas não entendiam o trabalho. E aí, como você bem lembrou, veio a pandemia, né? Porque não estamos livres de nada, né? As pessoas acham que elas são imunes. E aí veio a pandemia e mostrou que nós estamos sujeitos a tudo, né? E com a pandemia, cadê os amigos? Tivemos que ficar afastados. Então não dava para fazer terapia com os amigos, né? Porque aí as pessoas ligavam para os amigos e os amigos estavam na mesma situação que eles, assustados, com medos, pirando. E aí então perceberam que terapia não é para doenças mentais, né? Muito do contrário, é para não adoecer. A terapia é exatamente para a gente não adoecer. Porque a maioria das doenças, inclusive as genéticas, como algumas vezes a diabetes e outras, né, como eu, por exemplo, tenho a arritmia cardíaca e é genética, né? Mas muitas as doenças começam no psicológico, começam na mente, né? Já tem um ditado antigo, meus avós já falavam isso: mente sã, corpo sadio, né? Quando a sua cabeça tá boa, tudo vai bem. Né? Então começa na cabeça da gente. E a mente humana, ela é extremamente complexa. Né? Você viu ali um pouquinho da minha ficha técnica, eu já venho estudando isso há mais de 15 anos, né? Vários tipos de terapias, por quê? Né? E tem inúmeras outras, isso é só um pouquinho do que eu já estudei, porque o ser humano é um universo complexo, né? E ele é particular. Então, o mundo é um universo complexo. O ser humano é complexo. E se cada um de nós é um universo particular, por isso existe tantas terapias. Muita gente fala isso, mas por que existe tantas terapias? É porque é balela. Não é por isso. É porque você precisa ver com qual você se identifica, né? Boa E a isso. pandemia mostrou muito isso. Então as pessoas foram procurar na internet terapias holísticas, que são inúmeras, né? No caso, eu trabalho com o Reiki e reflexologia, mas tem muitas outras. Trabalho também com aromaterapia, mas tem vários tipos de terapias holísticas, todas com resultados muito bons, né? E as terapias tradicionais, né? Os coaches, que embora ficou banalizado também, mas o coach é muito importante porque ele é para te ajudar durante o processo, né? E o que eu gosto mais de início, que é a inteligência emocional. Porque o tratamento com inteligência emocional significa o autoconhecimento. E eu penso que a partir do autoconhecimento, você consegue lidar melhor com a diabetes, né? E tantas outras doenças. Porque você percebe, primeiro, como você se sente diante disso. Então, é o autoconhecimento. Como você recebe essa notícia. Por isso, o não estamos livres de. Agora o que eu faço com isso? Né? Então, eu não estou livre de nada. A resposta às vezes parece meio grossa, mas por que não estou livre de nada? Porque isso é a vida. Se você está vivo, você está sujeito. A vida é sujeição. Tá? E aí a pergunta não deveria ser ou a pensamento estou livre de, eu me cuido, né? Eu me cuido, então eu estou livre. Né? A gente vê muitas pessoas falando assim, fulano não bebia, não fumava, praticava esportes e teve uma parada cardíaca. Como pode um negócio desse? Porque, independente de você se cuidar, que é ótimo e deve fazer isso, né? Mas não significa que você está imune. Né? Claro. Então, o que a gente tem que ter em mente? Por isso eu escolhi esse tema. Acho pertinente para o momento que a gente está vivendo. Você vê que a Covid está voltando, né? Então, assim, tomamos vacina, tal, o problema acabou? Não, né? E qualquer um pode pegar a Covid, como a gente teve aí no surto, perdemos, né, várias pessoas aí com a Covid. Então, por quê? Porque não estamos imunes de nada, né? E aí a grande questão é, nossa liberdade é para o que nós vamos fazer com isso, né? Vamos entrar em depressão? Né? Vamos enfrentar de frente, vamos enfrentar o problema? E aí entra o terapeuta,
né? Porque a partir do momento que você divide o seu problema, né? Por isso, às vezes, as pessoas falam, ah, vou jogar dinheiro fora, batendo papo com um terapeuta. Não é um bate-papo, né? Primeiro que quando você fala, você divide o peso do problema, né? Então, já começa por aí. Você já tem um ganho, que é dividir aquele peso. Exatamente. Né? Então, o segundo passo é ajudar a pessoa no que ela vai fazer com isso. Né? Então, porque a gente tem pessoas em fase terminal que faz terapia. E aí muita gente não entende. Fala assim, mas se a pessoa sabe que já está, falta, sei lá, uma semana, 2 semanas que o médico deu, para que ela faz terapia? Porque ela quer viver melhor esse curto período. Claro. Né? E, infelizmente, muitas pessoas só valorizam nesse momento, quando ela está com um curto período. Né? Quando a gente deveria pensar mais no nosso mental Claro. desde sempre. Né? Eu faço terapia, o terapeuta faz terapia. Né? Por quê? Exatamente, aí a gente volta. Porque não estamos imunes. Exatamente. E aí, uma coisa que eu achei muito legal que a gente conversou esses dias, que você falou assim, que a maioria das pessoas fala, por que eu? É uma pergunta Né? muito pertinente essa. Por que eu? As pessoas estão sempre assim, se vitimizando. Né? É muito, muito ruim quando a pessoa se vitimiza. Porque não é diminuir o problema. Não é que eu estou dizendo que o seu problema não é grave, né, não é sério. Mas quando você se vitimiza, você não supera. Né? Exato. Quando você pensa porque eu, você está querendo dizer o quê? Que então você desejaria isso para o outro? Ou até que você é melhor que o outro, que não possa ter também, que não Não possa pode ser passar. para você? Exatamente, você lembrou bem. É até um pensamento egoísta. Quer dizer, É, por que eu? Por que não a Juliana? Ué, isso então estaria correto? né? Né? Então a gente começa você vê como amplia o diálogo quando a gente vai se questionando. E é muito comum as pessoas falarem isso, às vezes de uma forma inconsciente. Talvez agora a gente conversando, as pessoas pensam assim, verdade, Nossa, eu nunca já fiz isso. É. pensado que eu já pensei dessa forma e era um pensamento, quando a gente analisa, é egoísta. Quando eu falo porque eu estou dizendo que poderia ser o outro. Se poderia ser o outro, eu estou automaticamente achando que eu sou melhor que ela. Né? E por que eu? Porque essa é a minha história. Você vai viver outra coisa e outras pessoas estão vivendo outras. Então, todo mundo tem algo. Então, não é porque eu. Né? Isso é para mim. Para mim, é a hipertensão, por exemplo, é a arritmia cardíaca. Para você, foi a diabetes. É. E a maneira como a gente aceita as coisas também faz muita diferença na vida da gente, né? Eu, quando fui diagnosticada, eu não perguntei por quê. Opa, o que é isso? Como é que eu vou fazer com isso? Em algum momento da vida, você pergunta assim, isso é comum, é normal, é nosso, do ser humano, né? Porque mas, se você parar para pensar, a, a, a pergunta seria, o que é que eu vou fazer a partir de agora? Que foi o que eu fiz. Ok, estou com diabetes, já não posso voltar para o pré-diabetes, para reverter. Agora, como que eu vou fazer para lidar com essa doença, né? O que é que eu vou buscar? Fui buscar conhecimento. Cada conhecimento foi me trazendo aonde eu estou hoje. Estou completa de conhecimento? Não. Não continuo, não me vitimizo, né? Mas continuo buscando saber mais, entender mais, para eu me aproximar cada vez mais do que eu acredito que é da cura, que é da reversão. Né? É um trabalho difícil? Tem pessoas que conseguem a reversão, que já conseguiram, sim. Eu ainda consegui, ainda não. Mas eu não vou ficar. Por que as pessoas conseguem e eu não? Eu vou chegar lá também. Eu só não posso desistir, parar agora, por achar que não consigo. Né? Eu Exato. devo continuar. É o que eu vou fazer agora, né? Continuar buscando. Então, para você ver, né? A, não foi uma notícia boa, obviamente, né? Claro. Mas quanto você cresceu a partir desse momento? Né? Você foi estudar, você foi buscar e você está ajudando outras pessoas. Né? Então, isso é saber ressignificar, que a gente fala. Né? Você vem com um problema, ele faz parte da sua vida, né? Isso não tem como você tirar da sua história, mas você ressignifica. Então, algo que poderia ser para te derrubar, acaba te dando força. Né? Hoje, como você falou, depois a gente vai até falar, né, do seu livro. Hoje você escreveu um livro, hoje você foi estudar e fala sobre a doença, você já ajudou uma porção de pessoas, né? Então, olha que trabalho fantástico a partir do seu diagnóstico. Isso, Talvez você não fizesse nenhum trabalho nesse sentido se não fosse o seu diagnóstico. claro. Como que eu ia pensar, como que eu ia falar de diabetes sem conhecer?
conhecia por ter visto alguém próximo de mim, né? Mas eu conheci através de ver, da visão da outra pessoa, né? Quando você estar dentro da situação faz muita diferença. Quando você está, quando é com você, é outra, a linguagem muda completamente. E aí o que acontece? Eu busquei forças dentro de mim, não para rejeitar a doença, porque senão ia ser pior. É como tu disseste, o emocional da gente tem Sim. tem muita influência no físico, Sim. muita. E pode ser para mal, como pode ser para Isso, em bem. qualquer tipo de tratamento. Né? Exatamente. E assim, o coach, quando eu vejo muitos falar em coach, é interessante, na minha opinião, que o coach tenha passado por alguma situação, até para que ele ajude, para que ele dê a mão para o outro. Porque quando eu digo assim, eu não gosto muito mais nem de usar coach, né? Mas eu Sim, gosto pela questão do coach. O que o coach é? Ele é uma pessoa que vai te ajudar. Então, eu consigo dizer que eu consigo ajudar uma pessoa a não passar pelas mesmas mazelas que eu passei em relação à doença. Olha, não vai por aí porque eu passei por aí e deu mal. Eu consigo orientar, né? Então eu tá. prefiro até uma mentora, né? Olha, eu vou te mentorar, Sim, vou te orientar, vim por aqui, porque por aí eu fui e não deu certo, né? É basicamente isso. E isso tem dado certo, sabe, Solange? Porque eu recebo feedbacks de, nossa, Ju, realmente isso que tu disseste tem muito a ver. Inclusive, eu conversei com o médico é isso mesmo. Porque assim, não dá tempo dos médicos explicarem tudo. Não dá. sim, Né? e porque, como a gente estava falando, cada pessoa tem uma reação diferente, né? Exatamente. Acontece de uma forma diferente no corpo. E, assim, principalmente no Brasil, é muito comum a automedicação, né? As pessoas, elas acham que sabem tudo, né? E que se vira sozinho, e muitas vezes são coisas de senso comum, né? Não é um trabalho pesquisado, não é uma vivência como a sua. Você pode falar, eu fiz e Isso. aconteceu isso, né? Então, assim, é onde entra também o trabalho do terapeuta, né? O terapeuta não é ficar batendo papo, não é uma conversa de amigo, né? Tem todo um procedimento, tem todo um estudo de acordo com cada historicidade, de acordo com cada pessoa. Não é uma receita de bolo, né? Eu não vou fazer um atendimento com você, com a Kênia, que eu estou vendo aqui, alguns amigos que estão aí, da mesma forma, porque cada um tem a sua história, cada um tem o Claro. mundo. Vou dizer assim, o mundo ele é um só, mas a percepção de mundo, a visão de mundo é completamente diferente de pessoa para pessoa, É. né? Até numa sala, se a gente estiver dentro de uma sala, 10 pessoas, e você perguntar o que ela vê, elas vão ver coisas diferentes, né? Então, assim, o ambiente é um só, né? O mundo é um só, mas cada um tem a sua percepção. Então, não tem como ter uma única terapia para todo mundo, né? O que é um problema para mim pode não ser um problema para você, né? Eu posso contar para você e você falar, mas isso é muito simples, né? É só É, você fazer isso aqui tá resolvido, né? Tá num relacionamento abusivo, eu só larguei dele. é muito Muito fácil, simples, né? você, né? Ah, eu fiz isso, eu estava num relacionamento abusivo e eu larguei, pronto. Ok, que bom para você, mas a história do outro é outra. É É uma outro. outra É história, verdade. tem É outras verdade. peculiaridades, né? É Primeiro verdade. você tem que fortalecer essa pessoa para que ela possa, por exemplo, sair de uma relação abusiva, né? Então existe uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, né? Aí você tem um que reagiu muito bem, que enfrentou, que já está recuperado, e tem o outro que não está reagindo da mesma forma. E aí você acha que o outro é fraco, né? E não é assim, né? Cada um tem uma história. Então, o terapeuta ele entra nesse momento de fortalecer a pessoa. Então, por isso eu falo da importância do dividir. Primeiro, para dividir o peso, né? Então, eu dou a Sim. mão, né? Quando eu dou a mão, quando eu falo eu estou com você, a pessoa já dá uma descansada, vamos dizer assim, porque ela fala, bom, ela está comigo, a gente está dividindo, ela vai me ajudar nisso, né? Então, é um trabalho que eu tenho, assim, muito carinho, porque é você se relacionar com o outro, né? É você ajudar ele a carregar a sua história, né? E carregar da melhor forma possível, né? Então, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, né? Já faço há muito tempo, sempre gostei das questões psíquicas, né? E venho desenvolvendo alguns tipos de terapia. A arte terapia a partir do lixo, por exemplo, é uma metodologia minha, que eu desenvolvi. Uma hora a gente pode Ai, conversar sobre isso, né? já conta um pouquinho mais. Agora é muito longo, não dá para ficar uma longa história, mas é bem bacana, que é desenvolver a partir do lixo,
você ressignificando o lixo, você ressignificar a sua própria história. Porque muitas vezes as pessoas se vê como um lixo. Às vezes a história é uma história muito pesada e que ela não vê um significado, ela se sente, né? Tem pessoa que chega a usar a mesma palavra, eu me sinto um lixo. Um lixo. Aí quando ela recicla, né? Depois eu até te mostro algumas peças, mas dá para ver mais ou menos aqui atrás. Quando você transforma o lixo, eu uso a PNL, automaticamente essa reprogramação neurolinguística e artística, ela já vai jogando para o seu cérebro a capacidade de transformar. Então, quando você transforma o lixo assim como você via a sua história como um lixo e você transforma em algo belo, você percebe que o mesmo você faz com a sua história, né? E aí você vai desarmando as armadilhas conceituais, vai ressignificando, vai mudando os gatilhos. Né? Então, É muito existem várias importante. formas de terapia, né? E é exatamente para isso, para fortalecer as pessoas nas questões mais simples às mais complexas. Até porque questões simples pode ser simples para mim, Para mas mim, ser complexo. exatamente. Exatamente. É o ponto de vista de cada um, também é o sentimento de cada um, né? Já ouvi muito que o coração dos outros é a terra que ninguém anda, né? E Isso, acontece muito de a gente ter pessoas próximas da gente que está passando por determinadas situações, né? E que às sim, vezes prefere ou retrair, calar. E a gente também tem que saber respeitar o momento de cada pessoa também, né? E quando às vezes as pessoas abrem a caixa delas para dizer: Nossa, mas tu passou por tudo isso, uma bobagem, porque não dividiu. Nossa, você passou por uma situação tão difícil e não conseguiu dividir. Ainda existe muito isso, né? E a gente tem que também ter a hombridade de acolher e de entender o próximo. Eu tenho amigos que têm depressão e tem momentos que eles preferem ficar calados. E eu tenho que respeitar esse momento. Tem sim. momentos que eles precisam falar. E eu tenho que respeitar esse momento e saber ouvir também, né? O Porque grande às vezes a problema que pessoa a quer, gente tem hoje, né? às As vezes a pessoa pessoas só quer não falar, querem não quer ouvir. isso. E às vezes a pessoa só quer falar, não quer que a outra pessoa fale. A gente também tem que saber escutar e nunca se comparar, nem comparar a minha dor com a do outro, cada um sente de uma intensidade diferente, né? É Sim, importante o respeito. E uma coisa que tu disseste sobre o autoconhecimento, que é bem dolorido, né? Que é fazer essa busca, esse auto-perdão também, porque sim. principalmente nós mulheres, nós temos, eu voltando aqui minha visão para o diabético, exatamente, sem julgar, é, E, eu penso assim, nossa, como eu já superei, né? E sim, imagino quantas estão passando por isso. Eu seria egoísta se eu não dividisse com elas e dissesse, pelo menos dizer que você pode, você consegue, né? Eu consegui, você também pode conseguir até melhor, né? Cada um no seu tempo, lógico, mas é sim, mas importante as é, pessoas é muito saberem. importante, porque às vezes a pessoa se sente muito sozinha, né? Nem todo mundo tem uma autoestima que ela consegue tomar por ela mesma, né? Consegue decidir por ela, consegue ver por ela mesma, ser estímulo de si mesma. Muitas dela precisa de um outro, ela precisa que esse Verdade. estímulo venha de fora, né? Então, de repente, ela vê uma live como essa, por isso que quando eu fiz a chamada até falei pode ser uma virada de chave, porque às vezes você está passando num momento que é uma palavrinha que você precisava ouvir, que aí você fala, é isso, agora eu entendi, né? Então, Exatamente. esse seu trabalho é muito importante exatamente para fortalecer aquele que muitas vezes na própria família ele não recebe esse apoio, Isso. né? Ele não recebe esse apoio, então ele precisa de um apoio de fora. E E os aí muitas vezes julgamentos acha que também, isso né? é fraqueza, né? Ah, fulano não consegue lidar com isso, é uma pessoa É, fraca. Ela não, ela está pesado para ela e ela precisa de uma mão estendida, não é? Então a gente procura ser essa mão para aquela claro, pessoa que está fragilizada. claro. E uma coisa aí muito importante, a família, né? Eu vejo, por exemplo, na questão do diabético, nem todas as pessoas são preparadas para isso. Eu ainda vejo a ideia de que a diabetes foi causada pelo açúcar. Também tu come doce demais,
né? E tem toda uma história Já é familiar, julgamento, né? Você genética. já julga e justifica. Também você Exatamente, exatamente, exatamente. Inclusive, tem pessoas que nem têm predisposição genética. Um isso. caso de uma colega que eu conheço, ela sofreu um acidente e houve foi o pâncreas, né? O acidente que atingiu o pâncreas. E a partir daí, hoje, ela é insulina dependente e se tornou diabética porque ela perdeu o órgão principal que produzia, né, Sim. insulina. Então, ou seja, ela não tinha predisposição genética, não era uma pessoa nem magra demais, nem obesa, uma pessoa fisicamente normal, com a saúde normal, sofreu um acidente, teve uma fatalidade de estar hoje com diabetes, né? Sim. É uma Aí coisa... a gente volta lá no nosso tema, né? Ela não estava livre de sofrer um Não, acidente. Ela não estava livre de que nesse acidente ela fosse adquirir essa patologia. exatamente, exatamente. E é muito importante o acolhimento da família e não o julgamento, né? Eu sei que é muito difícil, até porque as pessoas não conhecem, não sabem, só sabem o que ouvem falar. O que se sabe sobre diabético? Se eu perguntar aqui agora, o que é diabetes? Vou dizer, é ficar cego, é pessoas que têm pé amputado, ah, é pessoas que comem muito, é pessoas que gostam muito de doce. Então, é essa visão que as pessoas têm, o lado ruim também. Generalizada, Já né? basta o nome. Eu digo assim, o nome diabetes já traz o diabo ali, né? Precisa de Sim. mais. Vamos olhar, também tem um olhar doce, um doce não prejudicial, mas um doce que faz bem, né? Porque a partir de agora já está com diabetes, então o que que a gente vai fazer com aquilo? Como que a gente Sim. vai agir? Porque não é o fim, né? A maioria dos diagnósticos, tanto diabetes como qualquer outro, a maioria, as pessoas recebem como um fim, né? Então é onde a gente vai. Eu vou estar sempre voltando no nosso tema, porque é para as pessoas entenderem, porque é muito amplo isso, que é para elas entenderem assim, não Muito. estamos falando só para quem tem diabetes, só Não, para não, é quem. geral. É no geral, em todos os sentidos de quem estiver assistindo a live, que está passando por alguma situação, ela entender que o não estar livre de significa exatamente isso. Então, você não está livre de ter uma diabetes, você não está livre de Nada. ter um acidente, você não está livre das doenças, você não está livre de ter uma família que não te apoia, né? Então, você tem que saber, você é livre para fazer a escolha do que é que você vai fazer com isso, né? Onde você vai procurar ajuda. Se a sua Olha, família não te apoia, então você não vai ficar esperando esse apoio da família ou ficar se vitimizando, ah, porque a minha família não apoia, porque sua família não apoia, é fato. Então, o que você vai fazer com isso? Você tem um X problema, não tem o apoio da família, o que você vai fazer com isso? Né? Então, você vai procurar ajuda, que muitas vezes é o terapeuta. Né? Ou, no seu caso, que você já é uma especialista, então, se eu tenho determinado problema, eu vou procurar um especialista daquele problema. Se eu tenho a diabetes, eu vou procurar a Juliana. Se eu conheço alguém que tem diabetes, eu vou procurar a Juliana, porque eu sei que ela tem a informação. Né? eu tenho Se é uma dividir, informação que sim. a Juliana não pode dar, ela vai falar, fala com a Solange, vai lá fazer terapia, autoconhecimento, para você se encontrar, achar onde está o problema para poder resolver. Né? Então, é exatamente isso, é buscar. Se você não está livre dos problemas, mas você tem a liberdade para solucionar o seu problema, por que perder tempo, né? Ou por que receber isso da pior forma? Se você Exatamente. pode transformar isso e tirar algo. Claro, Porque a vida, ela vai ter altos e baixos, sempre. Né? A vida claro. é sujeição. E a vida é maravilhosa. E a gente Né? precisa desses momentos, né, Solange? Para ser fortalecido, para fortalecer. A gente Sim, precisa, se fosse tudo bom, era uma chatice também, né? Eu, sim, é imaginar que fosse tudo perfeito o tempo todo. não. E a gente ia culpar também a perfeição. Ia, a gente ia, porque é do ser humano isso, e porque a gente precisa ter alguma insatisfação para nos movimentar, porque você também fica estagnado, né? Você tem que Claro, ter claro. alguma coisa que te movimenta, seja aquela coisa, né? Seja pela dor ou pelo amor, você vai ter que ter algum Isso é estímulo bíblico para. também, né? Isso é Exato. bíblico também. E É, seja pela dor ou pelo amor, você vai ter que se movimentar, porque estagnado, né, é morrer em vida. O tempo vai obrigada, Gigi. passando e você está o quê? Vegetando. Se você não tem ação, né? Se você tem um problema e você está lá estagnado, você já está dando o seu diagnóstico final. É Né? verdade. Olha, Uma pessoa. Olha, eu vou dar um outro exemplo meu.
há um Sim. mês atrás, há 2 meses atrás, eu senti rouquidão, né? E, Uhum. poxa, essa rouquidão não termina mais, porque a gente tem que conhecer o corpo da gente também, e saber quando ele tá dando sinal, Autoconhecimento. né? E aí então vou lá, vou procurar o médico, ou seja, o médico me encaminhou para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, o médico começou, a pergunta que a médica fez foi, aqueles são muito diretos, né? Você Sim. sabe por que você está nessa consulta hoje? Aí eu disse, porque eu estou sentindo uma sensação ruim no meu ouvido, como se tivesse água, um desconforto, voz rouca. Não, você está aqui para porque a gente está investigando câncer do pescoço, cabeça e pescoço. E eu, para ela não perceber que me pegou de surpresa, claro, a médica me falou nada. Acho que eu não ouvi me falar. Se ela falou, talvez eu não entendi. E quando eu saí dali, eu não saí com, ai, meu Deus, agora mais isso, né? Não. Agora o que é que eu vou fazer com isso? Fui pesquisar as causas, fui ver se os sintomas batiam com aquilo que eles estavam buscando. Eu adoro, quem me conhece sabe, eu amo fazer cirurgias. Eu faço cirurgias sérias, sério. E exames também. Eu gosto de investigar, eu gosto de ser investigada, claro. E Sim. eu tinha vontade, sério mesmo, de fazer ah, aquele exame computadorizado, que Sim, sim. usa aquele Fotografia. líquido. Ai, eu já Ah, esqueci tudo. sei, sei. Então, fui fazer o exame, que é a tomografia computadorizada, com contraste, lembrei tudo agora, com contraste. Me achei o Isso. máximo de entrar naquela. E tá tudo certo. Se eu tiver com algum problema também, tá tudo certo. Eu só tenho que direcionar minha visão para aquilo e tentar fazer o melhor para mim. Também não vou Exato. dizer assim, eu não estou suportando essa parte de dizer assim, você consegue, ser forte, positivo, pensamento positivo. Não, peraí, eu sou ser humano. Uma hora eu vou ter um Sim. pensamento, mas e se, né? Sim. Eu tenho 3 filhos, mas se. E depois eu volto para o caminho, não, mas se também eu também vou superar isso. Foi a computadorizada, eu não cheguei a fazer a MRI. Sim, sim. Mas Mas é enfim, exatamente, estou até aproveitando a sua história, acho que foi ontem ou anteontem, eu estou com uma amiga também passando uma situação difícil com a mãe, né? O tio está em fase terminal com câncer e a mãe foi diagnosticada agora com câncer, né? Um câncer agressivo, então, lógico que está sendo difícil, né, de lidar com a situação. E ela falou exatamente isso, né? As melhores pessoas falam, você é forte, que aí eu falei diferente. Eu falei, quando tiver muito pesado, quando tiver muito difícil, me liga, conversa, divide o peso. Porque é natural que a gente sinta o peso isso das coisas, né? Fazer que a gente é super-herói também não não rola. funciona. Quando a Não, gente fala de encarar de frente e não se vitimizar, é não mergulhar na dor. Mas a isso. gente tem que olhar para a dor, tem que enfrentar, né? Tem que ter o enfrentamento, tem que ter o olhar e tem que saber as suas limitações. O dia que você está bem para enfrentar aquilo e o dia que você não está suportando aquilo, que é Exatamente. o dia de pedir ajuda. E é Ali é o dia normal. Isso é que é normal. normal, né? Você não As está pessoas sendo fraca por normal, pedir ajuda. Imagina. tá? Nunca. Ao Uma contrário, outra você está coisa também. diga. Sim, uma outra coisa também que eu estava lembrando aqui, que é muito importante também, hoje é importante que as pessoas não tenham medo, né, de não falar. Não falar não vai deixar de existir. Você tem que Sim, saber que você não está livre de, né? Mas você está livre para. Não é que você vai deixar de existir a partir dali. Não, como tu disseste no início também, quando você é diagnosticado com determinada doença, é mais bacana, é melhor para você, sabe? Enfrentar. Aceitar e enfrentar. É dolorido? É muito. Não é só para você. Foi para mim, foi para outras pessoas. Mas se eu baixar a cabeça, eu também posso. Eu tenho que saber que eu preciso, só eu para mim mesmo, levantar para seguir. Não tenho medo nenhum de dizer que sou diabética, de dizer que tenho esse pré-diagnóstico. Não, eu preciso dividir isso, até para informar as outras pessoas. Olha, vi uma coisa diferente, senti uma rouquidão, senti uma sensação diferente. Busca o médico, você não está sendo chato. Você está atendendo o sinal que seu corpo está te dando, está buscando, né? Não retrai, não tem medo. inclusive para ouvir o seu corpo, né? As pessoas muitas vezes ignoram os sinais porque não quer enfrentar. Eu já vi muita gente que fala o contrário de você que gosta de fazer exame.
Tem muita gente que fala assim, eu não vou no médico, não gosto de fazer exame porque ele vai achar alguma coisa. Tem isso. Mas se ele achar, você vai cuidar, né? E que bom que ele acha no início. A minha Não colega é acabou de dizer. isso. Se você encara o problema, é que eu costumo falar assim, os problemas sempre vão existir. Eles estão lá para você solucionar, não para você criar mais problemas. Porque quando você ignora um problema, quando você foge do problema, ele aumenta. Claro. Porque ele nunca vai se solucionar sozinho. Então ele aumenta. Então é melhor você já encarar logo de frente. Tem que chorar? Chore. Chora. Vai doer. Sinta dor. Ninguém está falando que, sabe, que é exatamente o que a gente falou. Não é imune. Você vai sentir. Você é ser humano e você vai sentir. A gente não está imune de perder uma pessoa que a gente ama. Não. Que é uma Eu vou outra dor falar muito que forte. dói, né? Eu vou falar que não dói. Lógico que dói. Dói muito. Agora, a questão é, o que você vai fazer com essa dor? Você vai morrer também? Né? Como que você vai seguir em frente? Agora, isso não significa que eu estou falando que a pessoa não vai chorar, né? Que não vai doer, que ela não precisa de apoio de ninguém, né? Não é isso. Então, não é minimizar o problema, não é banalizar a dor do outro, mas é mostrar assim, a vida é isso, sinto muito. A vida é assim. E você tem que encarar para viver da melhor forma, para superar. Né? A vida é superação. Né? Então, se você não encara, você perde tempo na sua vida, você ganha problemas de doença. Né? Muitas vezes é um probleminha, né, um pequeno fato, uma dor, por exemplo, uma mágoa, a pessoa não resolve e ela vira uma depressão. Ou seja, o problema ele era pequeno, era só uma mágoa. Juliana me falou uma coisa e eu fiquei magoada. Mas eu não cuido daquilo. Vira uma bola de neve e eu entro num processo de depressão. Quer dizer, não era melhor eu ter encarado, resolvido aquela questão, né? Então as pessoas fogem dos problemas. Elas não entendem que as crises podem ser soluções, as crises podem nos fazer evoluir. Eu sempre falo que as pessoas deviam dar mais atenção às crises. Crise financeira, crise de saúde, crise de relacionamento, crise com a família. Toda crise, se você prestar atenção, você sai fortificado, você sai melhor. Claro, claro. Por quê? Porque você tem que se dispor a encontrar uma solução. Vida estagnada não ensina nada. Tá? Porque você fica ali, está estagnado. Você tem o quê para aprender? Você busca o quê? Você aprende o quê? Nada, está estagnado. Né? Então as coisas acontecem exatamente para ver o movimento. Né? A vida é movimento. Eu costumo dizer que a vida, né, todos assim, as mandalas, né, elas são circulares, o globo, né, a vida é circular. Né? Então você uma hora está lá em cima, outra hora você está lá embaixo, mas você sobe de novo. Eu costumo fazer a comparação da roda gigante. Você está na roda gigante, quando ela chega lá em cima, você tem uma vista linda. Aí você quer ficar lá em cima, né? Só que aí você vai descendo, vai diminuindo aquilo. Chega lá embaixo, você não tem aquela vista maravilhosa. É o momento que a gente tem da nossa depressão, da nossa tristeza. Só que você tem que lembrar o quê? Ela vai subir de novo. Você não vai ficar aqui. Isso. Você vai ficar aqui se você fizer essa escolha. Então você está aqui embaixo. Qual vai ser a sua escolha? Movimentar ali a roda, sabe? Nem que seja empurrando ali para ela subir, ou você vai ficar aqui embaixo, né? Você vai travar a roda aqui, né? Então é isso que a gente fala. A gente não está livre desse movimento, porque isso é a vida. A gente só vai parar esse movimento quando a gente morre ou quando a gente decide, eu falo, viver como um morto. Você está aqui nesse plano, mas você não está vivendo. Né? Então, Exatamente. é sempre uma decisão nossa, mesmo que a gente esteja num meio que favoreça isso. Então, você está numa família que te humilha, você está num relacionamento que te humilha. Então, isso é favorável? Você estagnar? É favorável, mas ainda assim é uma decisão sua. Né? A vida é sempre uma decisão nossa, porque ela é unicamente nossa. E Né? só Ela até uma coisa, até para sair do relacionamento abusivo, também dói. Porque existe toda, infelizmente, é uma verdade, porque Sim. existe todo um costume, existe toda uma vivência que a pessoa se apega àquilo. Sim. É muito Sim. fácil quem está de fora julgar, mas tá lá porque quer, apanha porque quer. Não, é muito difícil. Existe um laço emocional que é o mais difícil de ser quebrado,
Pode, existe, é possível, é claro que é, mas a pessoa Sim. tem que ter o momento dela. A gente pode dizer quantas vezes o que a gente quiser para a pessoa. Ela precisa ter um momento, ela precisa ter o clique. E Isso. vai ter, não é impossível, Exatamente. gente. Também não vivam nisso. Não é impossível. Mas você tem o seu momento, julgar nunca é legal. Né? Tu falaste muito bem. Outra coisa que tu disseste que é muito importante, que ninguém é super-herói. Olha só, quando a Marvel criou os super-heróis, eles sempre, quando tinham combate com os adversários, com os vilões, eles saíam Nossa. super-heróis, sem se quebrar, sem nada. E eles viram que não era a realidade, né? Quanto mais se aproxima da realidade, mas ainda não estava, ainda não era aquilo. Por quê? Porque eles precisavam se magoar, eles precisavam se reconstruir novamente. Então aí vem a fase dos super-heróis, eles recriaram tudo e colocaram, aproximaram eles mais do ser humano, onde eles se machucam, eles se ferem, eles têm que sair às vezes da batalha para se curar, e é isso, a vida é isso. Nem os super-heróis não saem magoados. Se vocês verem nos filmes hoje, eles saem magoados, eles saem machucados, só não morrem, né? Porque aí senão perde a graça do super-herói. Porque a gente Porque é uma também tem que deixar esse fantasia, super-herói né? viver dentro da gente. Se Precisa magoa, da fantasia, se sim. cura e volta pra batalha de novo. Ou seja, como a gente também. É uma Isso. fase. Então você supera aquela fase e volta para a E volta. batalha. E se voltar outra coisa. Uma coisa que é importante quando a gente supera uma batalha, pode prestar atenção nisso, a gente não volta mais. E se a gente volta fortalecido. Uma Sim, mulher que passa por relacionamento abusivo, ela pode viver quanto tempo ela precisar, mas quando ela sair, ela não quer mais. sim, Dificilmente. E se ela, por acaso, vai para um lugar onde tudo é bonitinho, tudo é maravilhoso, mas começa a dar sinal, ela já sabe, opa, aquela cicatriz que tá lá, dá sinal. sim. Opa, não, peraí, já tem alguma coisa aqui muito parecido com o que eu vivi. Pera lá. Ou você coloca ali as fichas na mesa, olha, é assim, a gente vai funcionar a partir daqui, porque já aconteceu e não quero mais, ou ponto final aqui, não, porque eu tenho medo já que aconteça novamente o que aconteceu. Existem sinais e sinais que a mulher também tem que ficar atenta, né? Na questão do relacionamento É, abusivo. entra, Ju, o autoconhecimento. Quando você Isso, se conhece, então você percebe esses sinais. É muito importante você saber onde são as suas fragilidades, quais são os seus problemas. Porque, igual, tem mulheres que elas são. As pessoas, às vezes, como a gente fala, né, julga muito e não entende por que elas são atraídas por pessoas assim. Porque ela tem um outro problema lá atrás, entendeu? Que ela não se deu conta ainda. Que quando você faz uma terapia e você descobre as suas questões, aí você está forte, porque aí você resolve o problema que está lá atrás. É eu falei, quando você não resolve os pequenos problemas, eles se tornam grandes. Então, às vezes, um pequeno problema lá da infância, ou até um grande problema, né, como abusos, por exemplo, na infância, tem muita gente que tolera relacionamentos abusivos por conta de um abuso que ela sofreu na infância. Porque exatamente. ela cria uma imagem de relacionamento totalmente equivocada, né? Ela cria uma percepção de si totalmente equivocada e ela aceita depois essa situação. Então, mesmo que ela consiga, às vezes, sair do relacionamento, ela cai no outro. E ela não entende por quê. Porque ela vê os sinais, mas ela não enxerga. E ela não enxerga porque ela tem um outro problema lá atrás que Que não cria foi uma resolvido. cortina, né? Que a gente fala, uma cortina de fumaça. Então, o autoconhecimento, às vezes, é dolorido, Muito. que às vezes você tem que tocar em questões que você omite para si mesmo, e que você é obrigado a mexer nisso, porque a gente Muito, só soluciona os problemas quando a gente encara os problemas. Enquanto ele estiver lá claro. escondido, né? Por isso a gente tinha até comentado sobre a importância de falar, que às vezes as pessoas falam, não fala isso, não pensa isso, É, isso é fala sim. triste. Né? Não, pelo contrário, você precisa falar, porque você precisa tirar do seu inconsciente, precisa vir para fora para você poder cuidar daquilo. Porque enquanto ele estiver lá atrás, ele é uma coisinha que fica te cutucando e que muitas vezes você não identifica. Quando você traz para a consciência, você torna isso claro. Quando está claro, você resolve. E aí, a partir do momento que está resolvido, você está fortalecido, que é o que a gente chama hoje, no caso das mulheres, de empoderamento. Por que, que você se empodera? Porque você se torna uma outra. Entendeu? Você se conhece, então você se empodera porque você sabe quais são as suas fragilidades e qual é a sua força. Eu sei como lidar com isso. Agora, quando você não resolve os problemas que antecedem a esses processos, você cai às vezes na mesma armadilha.
né? E aí as pessoas falam que ela gosta. Gosta de bandido, gosta de homem que não presta, gosta de alcoólatra, né? E não é que a pessoa gosta, Não, é verdade, mas muitas vezes ela realmente atrai aquilo, isso é muito porque ela comum. vai sempre pelo mesmo caminho, né? Aquela coisa, você quer resultados diferentes, você tem que ter ações diferentes. Mas se você não conhece caminhos diferentes para fazer, você vai fazer os mesmos caminhos e vai ter os mesmos resultados, né? Isso. Então, o trabalho do terapeuta é ajudar nesse reconhecer-se, né? E fortalecer as pessoas que precisam de você para uma caminhada. Existem atendimentos que eu faço que basta um atendimento. E Uau, só que da pessoa estar conversando comigo, né? A gente vai pra ser mais revisitando a leve. história, a pessoa fala assim, agora eu me liguei. Foi Ah, aquele dia, foi tal situação com meu pai, desde aquele dia eu me sinto assim, eu me sinto assado. E ela já solucionou, foi aquilo ali. Ela vai, ela conversa com o pai, ela resolve e fala assim, pronto. Era um gatilho que estava ali sempre acontecendo, ela desarmou, né? E já tem outros que você precisa de um processo mais longo, né? Eu falo, a terapia ela não tem atalhos, né? A terapia é um processo, transformação leva tempo, né? Não Solange, é eu não um sei se, comprimidinho, eu não sei diga. se acontece contigo. É, eu tenho uma amiga e ela faz terapia já há muito tempo. E ela diz assim, Ju, até quando eu estou pensando em fazer alguma coisa, eu ligo para minha terapeuta e peço conselho. O terapeuta também é um conselheiro. Ele vai. Assim, me explica um pouco. Vocês conseguem se dar um diagnóstico final ou nunca tem? Sempre fica aberto? Não, tem um diagnóstico, tem, porque a pessoa ela chega com algumas questões. Então, você Hum. resolver aquelas questões, o diagnóstico é, Ju, você já superou essas questões. O que pode acontecer? Novas questões nesse processo, Ah, porque tá. tem pessoas que levam 2, 3 anos. Então, em 2, 3 anos, aconteceram outras coisas, né? Então, digamos, ela chegou com uma questão da infância. Olha, a gente já resolveu, você já está bem com isso, foi solucionado, mas nesses 3 anos ela percebeu que está num relacionamento abusivo. Então é uma outra questão para tratar. Então acaba que às vezes vai se prolongando. Mas existe sim diagnóstico, existe pessoas que ficam super bem, que ela assim, o que acontece? Ela nunca mais vai ter problemas, né? Então ela não precisa de terapeuta? Não é isso. Só que ela aprende a se conhecer de tal forma que ela consegue já enfrentar os problemas sozinha sem ter que precisar de um terapeuta, né? Então a ideia é essa, na verdade. Por mais que pensem assim, o terapeuta faz de tudo para a pessoa ficar anos lá fazendo terapia para ganhar dinheiro. Não é verdade. Porque muitas vezes eu faço, a maioria dos meus atendimentos são sem remuneração, porque eu acabo ficando angustiada com a situação da pessoa, a pessoa me procura e eu não tenho coragem de falar assim, mas você não vai pagar? Eu falo, a pessoa está numa situação, eu quero o bem dela. Claro que é o meu trabalho e que eu preciso de remuneração, né? Eu faço muito curso, eu estudo o tempo todo, isso Claro, tem custa, né? investimento, né? Eu tenho que comprar livros, agora então que eu estou fora, os livros saem muito caro, porque vai para o Brasil, tem que mandar para cá, sai muito caro. Então, assim, eu tenho um investimento, mas a grande maioria dos terapeutas, claro que a gente também tem um monte de gente que não presta, tem, como qualquer profissão, né? Tem os irresponsáveis, né? Tem muita gente que fala isso para mim. Por que que você não faz um canal, não faz as lives prometendo aquelas coisas que todo mundo promete, felicidade eterna, vai ficar rico, aquela coisa. Eu falo, porque eu não acredito em nada disso, né? Eu gosto de trabalhar com a Virando verdade. moda isso, né? Sim, tem muito, porque assim, esses ganham muito dinheiro. Porque as pessoas, infelizmente, elas gostam de ouvir o que elas querem ouvir, o que é Verdade. agradável de. Então é muito legal eu falar, faz isso, e você fala positivamente, e tudo vai acontecer, e você vai ficar rico, e é tudo muito voltado para o dinheiro, né? Todo mundo vai ficar rico, e se você ficar rico, você não tem problema de saúde, você não tem nada, né? Então parece assim, se você tem É dinheiro, você está mágico, né? imune a tudo, então é todo mundo quer estar no topo da pirâmide, sendo que a pirâmide É, é assim, né? Então eu acho que não tem espaço para todo mundo lá na pontinha, a gente tem que ser realista, né? E será que realmente é isso que vai me dar felicidade, eu estar no topo da pirâmide, né? Só que a gente uhum. vive hoje numa sociedade onde todo mundo quer estar no topo da pirâmide, né? Então é muito mais status do que vida própria. Então é Isso. muito mais imagem. E é isso que a gente está tendo
que a gente escuta muitas pessoas falarem, uma sociedade doente, né? Só que as pessoas, como a gente estava falando, a gente se identifica sempre no outro. Então, O assim, povo a gosta de gente se fala iludir. assim, a sociedade está doente, a gente está vivendo uma sociedade doente, como se a gente não fizesse parte da sociedade, né? Então, eu não me observo assim, será que eu também não estou doente? Será que eu também não estou fazendo esse mesmo movimento? Né? Então, quando a pessoa consegue pelo menos se questionar, ela entra nesse processo de autoconhecimento, né? Então, voltando à sua pergunta, se há um diagnóstico, existe sim um Final. período que é as pessoas que conseguem se fortalecer. Existem pessoas, por exemplo, eu tenho pessoas assim que você fala, ó, oh, você já está bem, você não precisa mais fazer terapia, e a pessoa quer continuar fazendo porque você cria um vínculo de amizade, que Hum. é, você falou da sua amiga, assim, que tudo que ela vai fazer, ela tem que ligar para a terapeuta. Ela vai fazer um bolo e ela liga para a terapeuta, né? Isso precisa? Não, mas é porque você cria um vínculo de amizade, né? Então, é muito importante também o terapeuta saber fazer um distanciamento, não da amizade, eu tenho amizade com muitas pessoas que já passaram comigo, mas fazer esse Do distanciamento de profissional, né? necessidade. Não, de necessidade, porque assim, o terapeuta, ele é para te auxiliar, ele é para te ajudar a te restaurar. Ele não pode ser uma relação de necessidade, que você não consiga fazer nada sem falar Sim, com o porque- terapeuta. Uhum. Que aí também não é legal, porque você tá o quê? Você acaba sendo, entre aspas, o que o seu terapeuta quer, e não é isso. A ideia é você ser livre, a ideia é você cuidar da sua própria vida, e não o terapeuta te direcionar, né? Tanto que o meu trabalho, que eu levo isso muito a sério, eu não falo, Ju, o que você tem que fazer. Eu vou trabalhando de forma que você descubra qual é a solução para você, entendeu? Não sou eu, exatamente para você não ter essa relação de dependência comigo, né? Então, assim, eu tenho uma amiga, acho que ela está até aqui na live, eu vi a Wanda entrar, que ela era muito consumista, né? E ela não acreditava em si. Então, é uma pessoa que fala, acho que 5 idiomas, trabalhava num trabalho que ela não gostava há muitos anos, e eu falando, por que que você não faz uma universidade, né? E tal, e aquela, não, mas é porque eu não tenho capacidade, não porque eu não tenho memória, né? Minha memória é ruim, uma opção de coisa, e nós trabalhamos essas questões, né? Hoje, ela está na universidade, né? Inclusive, ela postou as primeiras notas dela, foi ótima. Aí ela teve uma pequena recaída com a gente conversando. Ela, eu estou pensando em mudar de curso, eu acho que eu não vou me sair bem nos testes, porque é difícil. Aí dei aquela puxão de orelha, resultados maravilhosos. Ela não precisa mais de mim. Ela usa o que eu ensinei para ela lá atrás, num curso que ela fez uma prova, se saiu muito mal na prova, aí conversamos, eu passei todas, né? Eu fiz ela entender o porquê que ela tinha ido mal naquela prova, né? Ela entendeu como ela deveria agir na próxima, e quando ela fez a próxima, ela tirou as notas mais altas da sala, né? Isso deu para ela uma força, então ela viu que ela era capaz, que ela podia, não era eu que estava dizendo que ela era capaz, ela descobriu que ela era capaz, né? Foi para a universidade, está super bem. E aí, com relação ao consumismo, era muito legal, porque ela gastava demais, demais, demais. E eu ali orientando, orientando, aí ela começou a perceber, e ela falava para mim que ela enchia a cestinha da Amazon, mas ela não comprava mais. Ela falava assim que quando ela ia comprar, ela falava que parecia a minha vozinha martelando na cabeça dela. Você precisa disso realmente? Né? Isso é muito Isso é importante. útil? Né? O que você poderia fazer com esse dinheiro? E ela falou que ela não compra. Ela falou, eu não compro mais. Ela disse que até o marido ficou, sabe, disse que entra na loja, ela fala, vamos, a gente não precisa de nada disso. Eu falo, o quê? Bom, isso é muito importante. Então, assim, ela não precisa mais de mim. E essa é a ideia. Ela já consegue caminhar sozinha. Isso são duas dores que ela tinha, né? O pré-julgamento, que é Sim. se o julgamento do outro é ruim, o pré-julgamento ainda é pior. Porque Isso é você pior. se pré-julga e você começa a agir da maneira como você pensa que é, acredita que é, Sim. e assim os outros vão te ver também, né? Como Exato. se curar. Todo problema da gente tem uma causa, né? Até o Sim. ser consumista também tem uma causa por trás disso. E Ela se tinha curar uma causa. e isso, se curar disso é muito importante. E pronto, a gente tem 5 minutos. A gente encerra essa e volta, ou a gente encerra? O que tu acha? Tô Não gostando sei, tanto do porque a papo. gente só tem 7 pessoas, né, participando. E eu tenho um brinde, eu ia até falar no começo que quem ficasse até o final, não ficaram,
Então, agora só esses que vão poder receber durante as 3 primeiras pessoas que colocarem aqui, eu quero, vão ter 2 horas de atendimento comigo, vão fazer um teste HMI, que é um teste bem bacana, que mostra o seu padrão de comportamento, e aí mais uma horinha para a gente analisar esse padrão de comportamento. Então, os 3 primeiras pessoas que escrever eu quero, depois entra em contato comigo e a gente agenda esse atendimento. Tá bom? Isso é muito bacana. Solange, muito obrigada Eu por que suas agradeço. informações valiosas. Muito obrigada por seu tempo também valioso. Amei saber mais sobre tudo que você faz. A gente precisa fazer mais live, porque tu tem Sim. muito mais para Falar oferecer, sobre muito para falar. que seria o segundo passo, né? É bem bacana também. A gente tem muito assunto, né? Para Há muito discutir, para assunto. conversar. Muito assunto. Todo mundo que está aqui, que esteve aqui, muito obrigada mesmo. Espero que Sim. essa live também tenha sido valiosa para vocês, que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? Não é Que que deem ninguém não saiba de nada que não perguntas, possa né? ensinar. Que às vezes não deu tempo de colocar a pergunta agora, ou a E gente não viu, né, a pergunta. Coloque a pergunta, porque vai ficar salvo, né, a live no Instagram. Então, vocês podem assistir novamente, colocar as perguntas. Eu adoro responder as questões, porque aí a gente também vê a necessidade, qual é o tema para uma claro, próxima live, o que ficou, né, para ser discutido, ou a curiosidade que as pessoas tenham, e a gente faz aí mais lives para isso, conversar. qualquer dúvida também sobre o diabetes tipo 2, em uso de insulina, ou só na metformina, ou, enfim, pode mandar E mensagem também. Eu estou aqui para ajudar vocês, para orientar, né, em alguns caminhos. Eu sou especialista da minha dor, da minha vivência. E sei que alguns passos todos vão passar. Mas eu sei como dizer para vocês, não passa por aí, tá? É perigoso, não a vai gente por está aqui aí. para acolher, né, Ju? Eu Claro, e de acolho resto, na minha área, você na sua, mas a gente está aqui para claro, acolher, para se ajudar, para se colaborar uns com os outros. Eu claro. acredito que é para isso que estamos aqui, para ajudar Isso, uns aos outros. E aí todo mundo consegue viver uma vida melhor. isso. E do mais sobre diabetes, não esqueçam de procurar sempre os médicos de vocês, os profissionais que orientam vocês, que isso é muito importante. Tá pré-diabético? É possível reverter. Busca também isso com os profissionais da saúde. Dividam, façam pergunta, não saiam de consulta sem fazer perguntas. Anota antes, não esquece, isso é muito importante, tá? Tá? E E com é isso, muito relação obrigada a às todos doenças vocês, que Sueli, Gigi, Kênia, Flávia, a Rafisa. Hoje eu tive um dia com a Rafisa passou por uma que era uma mulher formidável e ela não estava livre dessa situação, mas soube superar essa situação de parabéns. maneira brilhante. Muito Tá? obrigada a todas. Obrigada, Muito gente. Com obrigada, relação a doenças querida. psíquicas, principalmente a depressão, não pensem que isso é uma banalidade, que é coisa de gente fraca, porque não é, é uma coisa muito séria. Procurem orientação, procurem um profissional, tá? Não tenham vergonha, isso não é uma fraqueza, é um problema muito comum, tá? Então procurem ajuda e, se precisando de mim, Vai estou à cair. disposição. Beijo. Beijo.